Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Mimos Coloridos de Fabi. E por aqui, mais um vídeo da série Colorindo para Iniciantes. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos de vocês inscritos aqui do canal, escolhi essa ilustração de rosto para colocar em prática o tutorial de hoje, que está recheado de dicas. E se você tem medo de colorir pele, está no vídeo certo. Eu também tinha muito medo até pouco tempo atrás. Me dava até suadeira, gente, quando via uma ilustração de rosto para colorir. Foi por esse motivo que eu demorei a me render aos encantadores livros da Hannah Calzon. E como vocês sabem, né, os livros dela são ricos em ilustrações de rosto. Eu tinha medo de colorir os rostos, mas eu tinha vontade de aprender. E comecei a treinar e vi que não é tão difícil assim. Vou mostrar para vocês nesse vídeo que colorir pele não é um bicho de 7 cabeças. E como vocês viram, essa ilustração é do livro Spirit Animals, da Hannah Calzon. Mas se vocês não tiverem esse livro, pode ser outro que tenha um rosto assim, olha, de frente. Pode ser em tamanho menor, pode ser um PDF para imprimir. As dicas que eu vou passar para vocês poderão ser usadas em qualquer rosto que esteja nessa posição, de frente. Eu vou usar os lápis da Calor, que são esses aqui. Mas o importante, nesse caso, gente, para colorir pele, não é a marca do lápis, e sim as cores. Já deixei separada essa tabelinha com as cores que eu vou usar. São 5 tons. Um tom de pêssego, um salmão, um tom mais rosado, um ocre e um castanho, que puxa um pouco para o bordô. Existem algumas paletas já prontas, como essas aqui, olha, nos tons de pele, que facilitam a nossa vida na hora de achar esses tons. Eu tenho essas 3 paletas de tons de pele, olha. Essa daqui da Faber-Castell, super soft. Deixa eu tirar pra vocês da caixinha, que daí dá pra ver melhor. Então, olha, aqui a gente vai encontrar exatamente aquelas cores que eu separei ali, olha, na paletinha, tá vendo? Ó, o castanho, o ocre, os tons de pêssego, o mais rosado. Então, se você tiver uma paleta assim, é claro que fica mais fácil. Alguns desses tons vêm na caixa de 100 cores, ou vocês podem adquirir a paletinha assim, separada. Então, vou deixar ela aqui no cantinho. Deixa eu colocar ali no cantinho, depois eu guardo. Eu tenho também essa da Tris, que eu não tenho mais a caixinha dela, que é da linha Tris Mega Soft Color Tons de Pele. Eu vou deixar a caixinha passando aqui na tela para vocês identificarem. Então, se vocês notarem, ó, as mesmas cores que eu tenho aqui, eu encontro aqui. Então, olha, tem os tons clarinhos, tem o tom de ocre, tem o tom de castanho. E tenho também essa paletinha com os lápis bicolor, né, de 2 cores, da linha Caras e Cores, da Faber-Castell também, que é aquele mais sequinho, né, da linha Eco. Vou deixar também a caixinha dele passando aqui em cima para vocês verem. Então, agora eu vou tirar os lápis daqui. Eu tenho um colorido aqui pronto, que eu já colori faz algum tempo, para explicar para vocês o que nós vamos fazer. Se vocês notarem, tem algumas áreas mais iluminadas, que são os pontos de luz, que seriam a testa, aqui, olha, o nariz, o ponto mais alto aqui das maçãs do rosto, alguns pontos na orelha, o centro do queixo, a parte superior aqui da pálpebra. E se vocês têm o hábito e gostam de se maquiar, pintar a pele, gente, é bem parecido. Deixa eu aproximar para vocês verem de pertinho os detalhes. Ai, eu amei esse colorido, gente, mas o foco do vídeo não é esse, né? Esse colorido eu não gravei, né, porque eu tava aprendendo, eu tava querendo treinar, né, como pintar a pele.
então por isso que não tem ele aqui no canal. Olha, então nós vamos usar essas cores. E a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a colorir, deixar os lápis bem apontadinhos, porque com a ponta fina assim, a gente consegue um desempenho total do lápis. E fica mais fácil para o pigmento penetrar também em todos os poros da folha. Eu já mostrei esse apontador, vivo falando dele, mas eu vou falar mais uma vez. Depois que eu comprei esse apontador, gente, é muito raro algum lápis quebrar a ponta enquanto eu tô apontando. Se vocês ainda não tiverem um apontador de manivela, esse daqui é bem baratinho, vende na Shopee, vende na Amazon. Eu vou deixar os links na descrição, logo aqui embaixo, para vocês pesquisarem depois que esse vídeo acabar. Voltando para nossa ilustração escolhida, já coloquei aqui a minha prancheta. E quando a gente vai se maquiar, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Tirando a hidratação da pele. Não é a base? Então, a mesma coisa nós vamos fazer aqui. A primeira cor que eu vou usar, a cor base, vai ser essa daqui, olha. É um tom de pêssego bem clarinho. Vou segurar bem pra trás aqui no lápis, pra essa camada ficar bem leve. Porque ainda é a primeira camada, então se eu forçar muito, depois eu não consigo, né? Fazer as próximas camadas. Então, eu vou usar esse tom em todo o rosto. Fazendo essa camada base. No pescoço também. Como o tom é bem clarinho, talvez não esteja dando para vocês verem. Entre a sobrancelha, aqui na testa. Não tem orelha, né? Não tá aparecendo. Se tivesse aparecendo a orelha dela, a gente também ia colorir com a mesma cor. O segundo tom é esse daqui. É um pêssego também, mas ele é mais escurinho, mais puxado pro salmão. Com esse segundo tom, eu vou continuar com a mão bem leve, só que dessa vez eu vou colorir os cantos do rosto. Então, aqui próximo a coroa. Aqui próximo ao cabelo. Posso vir avançando mais um pouco, sem invadir aquelas áreas de luz que eu mostrei pra vocês agora há pouco, né? Que seria aqui a parte aqui de cima da pálpebra, o centro da testa, aqui o nariz, o centro do queixo e aqui a parte mais alta das maçãs do rosto. O vídeo de hoje eu não vou acelerar, para vocês conseguirem pegar todos os detalhes. A minha mão fica querendo forçar o lápis, mas eu não vou forçar. Eu tenho que me policiar, porque eu gosto de apertar o lápis, né? Mas na pele a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ir com paciência. Se achar que tá muito claro, depois a gente pode voltar reforçando. E pra não ficar marcado, gente, eu tô usando movimentos circulares. Porque eu quero um efeito de pele macia, aveludada, então eu não posso deixar linhas retas, né, marcadas. Continuo aqui no contorno. Aqui no queixo, a gente faz assim, olha, como se fosse uma marca arredondada para marcar o queixo. Aqui e aqui, ó.
olha, eu posso vir toda com o pêssego. Aqui embaixo da boca dela também tem uma sombrinha. Tá vendo? Olha, pode ver que tem até um pontinho preto aqui, ó. Que já é pra gente acompanhar. Vou deixando suave essa marca. Uma caprichadinha aqui. E para fazer aqui a marcação da lateral da maçã do rosto, eu imagino que a orelha dela tá mais ou menos aqui. Então, eu venho do meio da orelha até o canto da boca, para dar profundidade nesse rosto, ó. Desse lado a mesma coisa. Parece difícil, gente, mas depois que vocês começam a treinar, vocês vão ver que é muito fácil. Sem deixar marcado, né, com mão leve. Se vocês notarem, olha, não tem marcação do nariz. E para marcar o nariz, a gente pega aqui, olha, um ponto do final da sobrancelha. Como tem esse enfeite, né, vai atrapalhar um pouco. Então, eu continuo aqui, ó. Venho fazendo, colorindo e ao mesmo tempo marcando, ó. Vem até aqui, ó. Então, veio do final da sobrancelha pra cá. E a mesma coisa do outro lado, ó. Começo aqui no final da sobrancelha e venho descendo aqui, ó, do cantinho do olho. Posso colorir aqui o nariz. Já tenho a marcação do nariz. Aqui, olha, no cantinho do olho eu puxo um pouco esse tom. Venho pra cá. Aqui também. Esse cantinho do olho também, olha, eu venho puxando um pouquinho. Em volta dos olhos. Posso deixar também mais escuro, ó. Aqui no pescoço também. Eu venho com pêssego nos cantinhos.
Aqui embaixo também, olha, deixo bem marcadinho. Vou aproximar para vocês verem. Então, nós já usamos o mais claro, que foi esse, o segundo, que foi esse daqui, e agora eu vou pular esse tom mais rosado, que eu vou usar ele depois aqui na maçã do rosto, mas antes de usar ele, eu vou usar esse aqui, olha, o 078. Com esse tom, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro, só que eu vou avançar menos. Eu vou realmente, olha, mais nos cantos, com a mão bem leve dessa vez, pra não deixar ela muito bronzeada, né, gente? Então, eu ainda consigo ver que o tom anterior ainda tá por baixo. Eu não avanço tanto, olha.
com movimento circular. Deixo marcadinho aqui a sombrinha, né? Aqui embaixo do nariz. Avança um pouquinho aqui. Deixa essa partezinha aqui do olho mais escura. A mesma coisa aqui desse lado. Agora eu pego esse daqui, que é o tom mais rosado, pra aumentar essa marcação da maçã do rosto. Então, eu venho aqui, olha, do ponto aqui do meio da orelha. E venho com movimento circular, ó, venho passando por cima. Seria o blush. Toda essa área que vem até o cantinho da boca. A mesma coisa aqui do outro lado. Posso vir com uma camada mais escura, se eu achar que ficou muito claro, se eu quiser o rostinho dela mais rosadinho, eu venho com a segunda camada do mesmo tom. A mesma coisa aqui, ó, eu acho que pode ficar mais rosadinho. Então, por isso que é bom a gente ir aos poucos, porque a gente pode ir acrescentando. E com esse tom aqui mais escuro, que seria o 039, eu vou marcar mais um pouco os cantinhos do rosto, olha. Dessa vez é bem pouquinho mesmo. Menos do que esse daqui. Continuo com a mão leve.
volta, né, desse enfeite aqui que ela tem na cabeça. Bem nos cantinhos. Próximo do olho, eu gosto de deixar mais escurinho. Não esquecendo do pescoço. Ainda com esse tom mais escuro, eu venho marcando aqui, olha, essa lateral do nariz. Aqui embaixo também, olha. Por fora, olha, eu venho marcando por fora.
Aqui eu já posso pintar também de escuro. Aproveito esses dois pontinhos que tem aqui no desenho, olha, eu venho fazendo uma marcação arredondada aqui, pra dar formato no nariz dela, ó. Venho aqui pros dois pontinhos. Mesma coisa. Dá uma afinada, né, nesse nariz. Aos pouquinhos, olha, aos pouquinhos a gente vai dando formato no nariz dela. Aqui também, olha, já tem uma marcaçãozinha aqui na boca. Então a gente faz aqui uma marcaçãozinha bem leve, olha. Embaixo do lábio. Todos esses detalhezinhos vão formando o efeito do rosto dela. Um sombreado aqui em volta da boca. Essa é a parte mais chatinha, agora o restante é mais fácil. Volto com esse tom. Agora é só suavizar, ó. Então agora eu venho suavizando de novo, olha esse tom mais escuro. Aqui em volta da joia eu acho que não tinha passado, então eu volto, ó, pra suavizar. Aqui também. Olha a diferença de um lado pro outro. Então é com muita paciência. É gostoso colorir pele, porque a gente fica concentrada, né? Pra dar tudo certo. É bem gostoso. Depois que a gente aprende, daí fica mais prazeroso, né? De fazer. Então, pra aprender tem que treinar. Aqui também, vamos deixar um pouquinho mais suave. Se errar, gente, não tem problema, é só dar uma apagadinha com borracha. Aqui no nariz é a mesma coisa. Sombrear aqui.
Aqui na lateral do rosto dela, eu achei que tá um pouco marcado. Então eu venho puxando um pouquinho. Olha, eu achei que tá um pouquinho marcado, então eu venho suavizando. Olha só, fica mais bonito. Agora eu venho com esse tom mais rosado, venho suavizando esse tom. Já venho finalizando aqui, olha, cobrindo. Lembra que o blush vem aqui do canto, né, da orelha, até aqui o cantinho da boca. A mesma coisa aqui desse lado. E aqui na pontinha do nariz também, olha. Vem com rosinha. Suavizando aqui. Aqui na testa também. Preservando as áreas de luz. Só detalhezinhos. Desse lado. Então eu vou voltando, olha, com os mesmos tons. Deixando mais suave, olha as transições das cores. No pescoço também. Aqui em volta do narizinho dela também. Agora com esse daqui, que é o mais clarinho, eu venho também, olha, caprichando aqui. Deixando realmente só o centro, olha, mais claro. Em todos os lugares, ó.
nosso tom base. E como ele é bem clarinho, ele vai já selando tudo. Aqui no pescoço também. Eu posso passar ele por cima de tudo e ir fechando todos esses poros. Eu poderia também usar um blender, mas quero ensinar para vocês com o próprio lápis. Não é todo mundo que tem blender, né? Eu mesma até um tempo atrás eu não tinha blender, eu tinha que me virar com os meus lápis. O blender ajuda bastante, mas hoje eu vou fazer sem o blender. Para mostrar para vocês que é possível fazer uma pele linda com o que vocês têm aí. Aqui em volta da bochecha. Olha como ficou linda essa maçã do rosto. E o certo é isso mesmo, a gente olhar e ter a impressão que essa pele é macia, aveludada. Por isso que é bom, olha, a gente ir aos poucos. Se eu achar que tem algum poro aberto, olha, eu venho reforçando. Aqui, próximo do olho. Olha, eu venho caprichando tudo. Então agora eu já venho apertando mais o lápis. Agora eu já não estou mais com aquela pressão leve, porque eu quero cobrir, né, todos esses pontinhos brancos, mas ainda preservando o centro, ó, que é a parte mais clarinha. Conseguem ver a diferença de um lado para o outro? Então essa fase seria um acabamento. E essas áreas bem clarinhas, eu quero também, né, deixar bem lisinho, bem uniforme. Então, para isso, eu vou usar um lápis branco. Eu vou usar o Prismacolor, né, que eu, como vocês sabem, eu comprei ele avulso. Mas vocês podem usar um outro branco que vocês tiverem, um que seja mais macio. Pode ser um da Tris, um da Maped. E essas áreas mais clarinhas, olha, eu vou passando o branco. Como o branco destaca, não sei se dá pra vocês verem no vídeo, mas é essencial finalizar com o branquinho aqui, olha. Eu não passo em cima de tudo, eu só passo na área mais clara.
Aqui desse lado de dentro, olha, eu posso suavizar um pouquinho mais, se eu achar que ficou um pouco marcado. Posso vir suavizando essa parte aqui, ó. Nossa pele já tá pronta, esse vídeo poderia terminar aqui. Mas de bônus, vou colorir também o olho, que eu sei que também é uma coisa difícil. Eu apanhei bastante até conseguir fazer um olho razoável. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Gente, eu adoro fazer olho verde. Então eu vou usar o preto, um verde oliva e um tom de verde folha. Então eu começo com o preto. Vou colorir aqui, olha, essa bolinha bem pequenininha aqui de dentro, de preto. Vou escurecer um pouquinho também, aqui embaixo do olho. Vai deixar o olho mais bonito. Dou uma puxadinha aqui no canto, em cima a mesma coisa, ó. Só do meio pro final do olho, não precisa vir até o canto. Como se fosse um delineado. E aqui também a mesma coisa, ó, eu venho do meio pro final e dou uma leve puxadinha e já volto aqui pra baixo. Então faz com que o olho pareça maior, mais expressivo. Venho aqui até a bolinha do olho. E aqui por dentro, olha, da bolinha eu também venho fazendo uma camadinha de preto. A mesma coisa no outro. Não precisa ser muito escura. Com o verde oliva, eu venho por cima do preto, olha, eu venho passando o verde oliva. E aqui em volta da bolinha, eu venho finalizando com o verde mais claro. Que lindo que fica. É claro que tá faltando o pontinho branco, né? Que depois eu faço com a caneta branca. Se eu achar que ficou muito claro, eu venho, passo o outro por cima. Posso dar uma esfumada, ó, com o preto, pra deixar realmente só o centro do olho mais claro, né? Pra dizer que tem um reflexo. Poderia ser um olho castanho, poderia ser um olho azul. Mas eu gosto do verde. Acho lindo o olho verde. E o toque final, com a caneta 05 da Gelly Roll. Ela é bem fininha. Eu vou fazer 3 pontinhos. Vou fazer 3 pontinhos de luz. Um aqui em cima. E 2 embaixo. Próximo da bolinha preta, ó. Bem sutil, mas dá uma diferença. Dá mais vida pro olhar. Escolhi 2 tons de vermelho para fazer aqui o batom e o preto para fazer o sombreado da boca.
Então, eu começo com o preto aqui, olha, onde eu quero que fique mais escuro o lábio. O preto eu tô com a mão bem leve. Movimento circular para não ficar marcado. Aqui no cantinho da boca. E aqui no centro da boca também, ó. Aqui entre os lábios, ó, eu também vou deixar mais escuro. Daí, com esse daqui, que é o mais escuro, eu venho contornando aqui, olha. Passo por cima do preto. Avanço mais um pouco. E agora, com o vermelho, eu venho cobrindo tudo aqui no centro, ó. Passo por cima do vinho, passo por cima do preto, para poder clarear aqui o centro do lábio. Olha, eu venho puxando um pouquinho, que eu achei que fica um pouco marcado aqui o preto. E a sobrancelha, eu começo aqui pela parte de baixo, com o preto. Aqui no comecinho também. E à medida que eu vou subindo, olha, eu vou deixando mais claro, que eu vou finalizar com o marrom, pra sobrancelha não ficar tão carregada. Então, o preto é só aqui na parte de baixo. A mesma coisa do outro lado. Daí pego o marrom escuro e finalizo. Olha como fica bonito o efeito. Destaca ainda mais o rosto, né? E esse é o resultado final da minha dica de hoje para vocês. Como colorir pele. Mas antes de acabar esse vídeo, eu vou dar mais uma dica para vocês. Se vocês tiverem um livro da Hannah, vocês podem escolher um rosto assim de frente, digitalizar a página na impressora de vocês e fazer várias cópias.
E daí vocês vão treinando, sempre no mesmo rosto. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito bons em colorir pele. E eu já estou tendo uma nova ideia para um novo vídeo. O que vocês acham de um vídeo de maquiagem para os rostos dos nossos livros de colorir? Um delineado mais marcado, sombras coloridas, outros tons de blush? Me contem nos comentários. Ou, se tiver alguma outra sugestão, será muito bem-vinda. Eu espero ter conseguido passar para vocês um pouco do que aprendi treinando. O segredo é treinar, gente. Deixa eu mostrar mais uma vez para vocês de pertinho. Olha só como ficou linda essa pele bem básica. Muito obrigada por estarem comigo até o fim. Aqui nessa tela final eu vou deixar os outros vídeos da nossa série Como Colorir para Iniciantes, para você que ainda não assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!